Primeiro apresentar a mostra universitária, que nela a gente tem procurado filmes de produtores independentes para estar realizando as nossas sessões de forma que a pessoa venha como um bate-papo e a gente deixa o filme disponível para que vocês possam assistir. Eu queria primeiro agradecer a presença do André aqui e por ter dado a possibilidade da gente ter passado filme, se inscrito na nossa mostra, que foi bem importante. E eu quero que você se apresente para a gente. Ei, gente, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu acho que eu participei de uma sessão do Cine Clube na época que ainda era presencial e foi bem legal. Então, quando me convidaram, eu resolvi aparecer aqui de novo. Meu nome é André, eu estou quase formando já, né? Se a UENG deixar, eu formo esse ano. Eu trabalho já com audiovisual há 3 anos e foi exatamente esse documentário que eu fiz numa optativa da faculdade que me despertou a paixão pelo audiovisual e fez eu seguir carreira nisso aí. Estou amando. Foi design gráfico? Você faz? Como que isso influenciou e como que isso influencia ainda na sua produção com o audiovisual? Influenciou bastante porque, como o foco começa a ser, né, do audiovisual só a partir do quinto período, até o quarto meio que foi uma preparação visual para depois eu introduzir isso tudo no audiovisual. Que quando eu comecei a aprender a editar vídeo, a gravar, mexer em câmera, equipamentos e tudo mais, eu já tinha toda uma base visual para poder aplicar isso nos vídeos. Então, meio que depois que eu aprendi a utilizar os softwares e as câmeras e equipamentos em geral, eu consegui fazer o carro andar mais rápido, digamos assim, porque eu já tinha uma base bem boa. E esse documentário ele foi para uma optativa. Como que foi? Foi um processo de conclusão da optativa, assim, como que foi esse processo criativo para realizar esse documentário? Foi muito bom. Eu lembro que eu fiquei muito feliz porque o esquema que o Genesco tinha usado na época era para cada um soltar uma ideia e as ideias eram votadas, né? E aí iam ganhar 4 ou 5, se eu não me engano, ideias e essas iam ser realizadas em grupos. E a minha foi uma das que ganhou. Eu fiquei muito feliz na época, eu estava achando que não ia dar em nada, né? Mas quando minha ideia foi escolhida e aí eu pude fazer o documentário lá com a ajuda dos meus colegas, foi muito bom. E eles ajudaram bastante também no processo criativo. Até minha irmã entrou no processo criativo quando eu contei para ela que eu estava fazendo. Minha irmã é da engenharia, mas ela trouxe, inclusive, um dos convidados. E mesmo assim, sabe, mesmo sendo da engenharia, ela ajudou demais. E como que foi, como que você chegou até esse tema do projeto do filme? Acho que foi era mais sobre mim na época, porque era uma coisa que eu estava passando sobre, porque eu não sou de BH. Tanto que eu até gravei uma entrevista pro documentário, caso, né, faltasse algum convidado e tudo mais, para poder colocar a minha entrevista lá, porque eu também me encaixo na descrição, né, que eu vim do interior para estudar em BH, então era basicamente sobre o que eu estava passando, que, né, o documentário é sobre as dificuldades e inseguranças das pessoas que têm que sair de casa, do seu conforto e tudo mais, e explorar uma nova vida em outra cidade. E era exatamente isso que eu estava passando. A optativa foi no quarto período, que foi o período exato que eu fiquei muito perto de sair da UENG, de desistir do curso e ir para jornalismo. Então, esse documentário foi uma das coisas que me manteve no curso, inclusive. Foi mais um olhar para o que eu estava passando e perceber que tinha mais gente passando pelo mesmo. Então, né, queria dar uma voz para essa galera poder falar também. André, essa optativa foi sobre o que mesmo? O tema dela? Era produção de documentários, era com o Genesco. Ah, sim. E como que foi a experiência de ter feito ela, assim? E como que isso também pôde te influenciar, assim, a produzir, né, o audiovisual? É, enfim. Como eu disse, ela foi importantíssima para mim, porque foi o que me manteve no curso, né? Mas eu lembro que no quarto período não tinha muitas matérias que eu gostava. Uma delas, inclusive, eu só acabei passando quando eu já estava no oitavo período, que eu fui enrolando para fazer, de tanto que eu não gostava.
E esse documentário, essa optativa, né, de documentário ter aparecido no quarto período me ajudou demais. Me fez ter motivação para continuar indo na UENG e tal. E a turma era menor, então o Genesco podia dar uma atenção maior para a gente. Foi muito boa. Até hoje eu acho que foi a melhor optativa que eu já peguei por tudo, assim, pelo assunto, pelo tamanho da turma, pela atenção, pelo professor, tudo. E o processo de produção desse documentário, como foi, assim, o processo de produção, de montagem, é, o bruto, assim, você tinha muito tempo, assim, muitos minutos ainda? Eu acho que de minutos brutos eu gravei cerca de 50 minutos. Acho que foi por aí, Hum. 50, 50 e poucos minutos, né? E para entrar uns 10, acho que foi uns 12 mais ou menos no documentário. E o processo de produção foi bem legal, assim, porque eu tive que voltar para minha cidade para fazer, e na época já fazia 6 meses que eu não voltava para minha cidade, e até minha mãe me ajudou a fazer, porque lá eu pedi, né, para ela me ajudar. Ela pegou o carro e a gente foi andando. A gente teve que sair um pouquinho da cidade para gravar umas cenas que iam ser mais do interior e tal. Então foi bem bom, até porque essa parte da minha mãe tá me ajudando, né? E ficou lá eu e ela. Então foi uma coisa bem boa a produção. Na optativa, a gente fez a parte do storyboard, do roteiro, e quando foi para a gravação, eu tinha mais tempo que as outras duas pessoas que estavam no meu grupo, que elas já estavam formando. Elas estavam fazendo essa optativa só naquela de, é a optativa mais legal aqui, eu preciso de uma para formar, vou pegar essa. Então eu me propus a gravar tudo, porque eu estava com tempo sobrando, então eu fui lá para minha cidade, gravei. Fui para o centro de BH com a câmera e tripé da Wang e tal, gravei também. E fazer isso tudo sozinho, né, tirando a parte que minha mãe me ajudou, também foi muito bom, porque eu vi que eu sentia prazer em correr atrás dessas coisas, e como eu disse, foi o que me fez abrir o olho para saber que eu amava audiovisual, que era isso que eu queria fazer. Massa. E como que foi o processo de curadoria dessas entrevistas, assim? Você já conhecia as pessoas? Nossa, na verdade, eu só conhecia uma das pessoas que foi entrevistada, o resto tudo eu saí catando também. Como eu disse, a minha irmã, ela me ajudou, o Kevin, que é a pessoa de outro país, ele ele estuda, deixa eu ver, ele estudava, creio que ele já formou, né, na UFMG, com a minha irmã. E aí a minha irmã falou: tem um menino lá da minha sala que eu acho que pode ajudar no seu documentário, então vou perguntar a ele. E tanto que dá até para ver no documentário, o Kevin, ele fala muito pouco português, foi até legal, Uhum. porque as culturas eram totalmente diferentes, e eu sou muito expansivo, assim, né, eu gosto de falar, e o Kevin era todo centradinho na dele e tal, foi até engraçado. Mas teve uma outra entrevista que quem arrumou foi a menina do meu grupo, teve uma outra que foi um outro amigo meu, então foi meio que eu fui catando as pessoas assim, perguntando: você topa fazer? Estou fazendo isso aqui para faculdade e tudo mais, e felizmente todas as pessoas foram bem receptivas quanto às entrevistas, todo mundo topou. Todo mundo que eu chamei entrou no documentário. Eu ia até te perguntar como que foi o processo de criação, assim, junto com os entrevistados, assim, poder ouvir os relatos deles e tudo mais. Nossa, foi assim, teve algumas entrevistas que foram bem tranquilas. A do Kevin, inclusive, foi uma que foi bem tranquila. Ele só respondia as perguntas, fluiu muito bem. Teve outras que já foi um pouquinho mais difícil, que a gente teve que regravar algumas cenas e tal, porque fugia um pouco do tema que a gente estava tentando dar para o documentário. Mas teve uma das entrevistas cortou do documentário a pedido dela essa parte, mas na época lá tinha só eu e mais um do meu grupo na época gravando, e foi bem, sabe, bem emotivo, assim, na hora, até porque, como eu disse, eu me identifico com essas dores e tudo mais, então foi bem, assim, sabe, deu um negócio no documentário, deu uma razão maior a estar fazendo ele. E como que foi poder executar esse projeto estando ainda na universidade, e principalmente fazendo essa optativa de documentários, né? Uhum. Salvou minha vida, porque o Eng tinha todo o equipamento. Na época, eu não tinha, como eu disse, eu estava começando, então não tinha equipamento nenhum. Hoje já tem mais coisas e tudo mais, porque segui carreira, mas na época não tinha nada. Então eu tive que pegar tudo da Wang, eu usava gravador da Wang, câmera da Wang, tripé da Wang, luz da Wang, fora a sala, que eu achei um pecado na época que estava em desuso. Eles têm uma sala lá acústica para gravar essas coisas e estava em desuso na época.
Quando eu perguntei o Genésio, tem que marcar para ir lá e não sei o que lá, o Genésio, não, só chega lá, pede a chave e entra, porque ninguém usa aquilo. Eu achei um pecado, porque é uma sala ótima, deu para gravar tranquilamente o documentário sem nenhuma interferência. Eu ia até perguntar se você teve algum apoio da universidade, então você pôde usar todos os materiais, né, que tem na universidade. Sim, É, sim. e para você, qual que é a importância do audiovisual dentro da universidade, assim? Eu acho que é muito importante na UENG para pessoas como eu, que não se identificam muito ali com design tradicional e tudo mais, e fica olhando aquilo e fala, será se isso é para mim, sabe? Mas não percebe que tem muitas outras áreas que ele pode se aprofundar melhor, que, como eu só fui descobrindo no quarto período, eu acho, assim, não sei como está a grade nova, mas eu acho que isso é uma coisa que poderia ser abordada um pouco antes, lá na abertura do curso, para dar esse leque de possibilidades já para as pessoas que estão entrando, porque se eu soubesse disso lá no meu primeiro período, eu acho que eu já tinha seguido esse caminho bem antes, eu tinha começado bem antes. Tanto que meu primeiro estágio não foi nada a ver com audiovisual, eu só fui começar a trabalhar com audiovisual no meu segundo estágio, porque aí eu já tinha feito essa optativa, eu tinha passado por esse processo. Mas se eu tivesse descoberto lá no primeiro, eu teria ido atrás de oportunidades de estágio focadas em audiovisual na época, sabe? Então, eu acho que devia ser introduzido no começo do curso para mostrar para todo mundo as possibilidades que você tem. Que não é só fazer design tradicional, não é só fazer identidade visual e essas coisas. E para você, qual que é a importância também é, do audiovisual tá ligado ao design gráfico, assim? Qual é a relação dos dois, assim? Que possuem vários campos, né? Várias relações, os dois Ah, juntos. eu acho que, sinceramente, eu acho que hoje é o futuro, porque a gente vê que as redes sociais que estão se desenvolvendo agora estão focando cada vez mais nos vídeos. Tem o TikTok que está estourando, o Instagram teve que mudar o algoritmo para focar no vídeo por causa do TikTok. E eu creio que o audiovisual no design tem um papel importantíssimo a desempenhar nisso. Seja em qualquer ramo, seja no ramo da publicidade, fazendo vídeos publicitários, seja no ramo da ciência para divulgar informações. Eu acho que assim vai ser o futuro é cada vez mais focado no vídeo, no consumo de vídeo, porque hoje em dia as pessoas param um pouco para ler, as pessoas param um pouco para ouvir, mas quando tem um vídeo ali rápido, explicativo, é tudo que as pessoas querem, sabe? Seja para qualquer coisa. Então, é uma área que cresce muito por causa, né, como eu disse, das redes sociais que estão subindo na moda agora. E então eu acho que tem muito ainda a se explorar para o futuro. A gente vê também a galera que está fazendo animação 3D, fazendo modelagem 3D, e está indo longe aí. Tem uma aqui da UENG, que é formada na UENG, que chama Bia, e ela é a referência do caramba. Ela trabalha no estúdio, que é o meu estúdio preferido. Eu descobri o estúdio antes de descobrir que ela trabalhava lá. E aí, quando eu liguei as pontas, eu falei, caramba, essa mina trabalha lá. Então, assim, tem muitos exemplos dentro da UENG de gente foda em audiovisual que eu acho que dá para trazer essa perspectiva melhor. Massa. Eu queria te perguntar sobre o espaço-tempo da criação do filme. Quanto tempo, mais ou menos, você gastou para estar criando ele e executando o projeto? Foram uns 3, 4 meses, que foi a duração da optativa. Foi por aí a produção. Que no começo tinha uma base teórica e tudo mais, mas de produção mesmo do documentário, da escolha do tema até a finalização, foram uns 3, 4 meses. Massa. Você tinha falado sobre o tema que você conseguiu vencer o tema assim da sala. Foram todo mundo que fez o mesmo tema ou tiveram outros temas também? Não, foram 5 temas escolhidos. Ah, sim. O meu foi um entre os 5. E aí, desses 5 temas, saíram 5 grupos. E cada Ah, pessoa pôde escolher de qual tema ela gostaria de entrar no grupo para produzir aquele documentário. sim. Para você, qual que é a importância do cinema, do audiovisual, no meio universitário, assim, principalmente o cinema universitário, né? Eu acredito que o cinema universitário ele traz um pouco mais de oportunidades, assim, um pouco mais de editais, né, para a gente estar podendo ingressar assim no meio do audiovisual Eu e acho que a chegar a esse nível. importância está, como você disse, na aprendizagem, que é experimentando que você começa nisso. Uhum.
E edital, inclusive, é uma coisa que você precisa ter muito aprendizado antes de começar a fazer sério de verdade, porque é uma coisa muito complicada, muito burocrática. Eu mesmo só fui aprender, não foi participando. Eu ainda não sei como participar, eu sei o básico do básico, porque eu fui atrás de conversar com um professor meu que fazia, buscava muitos editais, e eu fui perguntar ele como é que funcionava e tudo mais. Só por isso eu sei, mas eu nunca entrei em um, porque é extremamente burocrático, é muito burocrático mesmo para entrar em um edital. Então, eu acho que o cinema universitário, como você faz ele sem um peso, né, sem uma responsabilidade nas suas costas de ter que dar, né, dar resultado para alguém e tal, e você faz aquilo só para você mesmo, é muito bom para aprendizagem dos equipamentos, da produção, para aprendizagem do processo, né, que é o caso dos editais, de como você divulga isso, e também para experimentação própria, para você achar o seu caminho ali. E nesse meio tempo você também constrói portfólio, que é importante, né, para o futuro. Então, eu acho que é extremamente importante você criar já na faculdade. Você disse que você ainda produz no meio do audiovisual, assim. Sim, sim. E como que anda a sua produção hoje? Mais focada, eu vi que você foca um pouco na animação também. Sim, eu estou focado mais na animação para construir um portfólio melhor de motion design, para seguir melhor, seguir mais, né, nesse caminho, porque no momento eu não sou motion designer, eu trabalho com vídeos no geral, eu edito, faço vídeos desde animação a vídeos comerciais e tudo mais. Só que o meu foco que eu quero é em animação, então, né, eu estou tentando me aprimorar mais para esse lado. É, e, Então, estou buscando seguir no motion design. e como que é o seu processo criativo na animação, assim, ele se difere muito do documentário? Difere bastante, bastante. Na animação, eu sempre tento desenhar tudo que eu vou fazer como se fosse em cada tela do Illustrator, sabe? Só que eu desenho no Uhum. caderno mesmo. Eu faço quadrinhos lá e vou desenhando o que eu quero em cada cena, para depois pensar em como aquilo vai ficar animado. Já quando eu monto um documentário, por exemplo, eu gosto mais de escrever o que vai ter em cada cena, porque eu sinto que ali tá transformando a ideia numa coisa mais sucinta, sabe? Porque eu vejo mais o vídeo tradicional, né, com pessoas e tudo mais, o live action, digamos assim, como uma coisa mais sucinta, sabe? Que a mensagem conta mais que a parte visual. Já a animação, eu vejo que a parte visual conta muito mais que a própria mensagem. Então, eu me preocupo mais com a parte visual na animação e no tradicional eu procuro mais passar a mensagem que eu quero passar. Eu me preocupo com a mensagem que eu estou passando. Eu ia até perguntar sobre seu planejamento, assim, para fazer uma animação, como você se planeja para poder executar ela? Olha, quando dá para planejar, né? Porque às vezes não dá, às vezes a gente só faz na correria. Mas quando dá, como eu disse, eu gosto de desenhar as cenas antes e depois de desenhada eu construo todas as cenas seja no Illustrator, no Photoshop ou no After Effects, depende da animação que eu estou fazendo. Eu construo cada cena e só depois eu começo a animar. Primeiro eu construo tudo para depois fazer aquilo mexer, sabe? Inclusive a parte que eu mais gosto é fazer mexer as coisas. Só que como eu ainda estou na fase de fazer tudo, eu começo assim. Mas no futuro próximo eu quero trabalhar só como animador, só pegando o desenho de outras pessoas e animando, porque essa é a parte que eu realmente gosto de fazer, que é ver as coisas mexendo ali. É isso ali que eu gosto. Para você, qual que é a importância assim do cinema de animação é, dentro do cinema, assim, a animação dentro do cinema? Porque, por exemplo, na nossa mostra universitária, você acho que é a primeira pessoa que a gente sabe que faz animação, assim, não são muitas pessoas que fazem, né? Eu acho que a animação é um modo tão abrangente do cinema que para mim é incrível, porque ele vai desde as crianças até as animações adultas, então todo tipo de público pode consumir uma animação. Eu acho ela muito boa para introduzir o audiovisual na vida das pessoas, porque tem muita gente que, não gosta de assistir filme porque é muito longo, não gosto, sabe? E a animação é uma coisa que cativa tantas pessoas, principalmente por trabalhar o lado visual. Tem gente que nem gosta de filme, nem gosta dessas coisas, mas assiste só pelo lado visual ser muito bonito. Tem várias animações assim que dá para citar, inclusive uma ali concorreu ao Oscar o ano passado, que é lindíssima, que eu esqueci o nome agora, mas é uma que tem os lobos, que tem uma música da Aurora, que é lindíssima.
você vê, a maioria das pessoas é capaz de nem entender a mensagem, mas o negócio é tão bonito que elas gostam de assistir, é quase uma obra de arte ali, sabe? E então eu acho que tem esse papel muito de abrangência, de por mais que a pessoa possa não gostar de filme, de uma coisa assim, ela vai ter uma animação que vai se identificar e vai gostar, assim. A Natália está perguntando no fazer qual que é a diferença entre o tempo do documentário e da animação. E se hoje você faz profissionalmente, e se o tempo de criação é muito diferente. Nossa, é muito, muito diferente, muito. Assim, o tempo de criação, digamos, bruto, não é tão diferente, né? Mas para mim ele é diferente porque o documentário e os filmes em geral, né, de pessoas, você passa muito tempo gravando as coisas. E essa gravação, para mim, ainda não é a parte de produção, sabe? Você está pegando as peças que você precisa para produzir depois. Então, eu meio que não conto isso na parte da produção mesmo. Já a animação, desde o começo, eu sentado na frente do computador produzindo. Então, para mim, a animação é muito mais pesada de ser feita, sabe? Demanda muito mais esforço, porque você está sentado na frente do computador desde o começo. Já o documentário e filmes, assim, você corre atrás das coisas, você vai na rua, você grava entrevista com um, vai na casa de outro, grava no estúdio aqui. Então, é bem mais diluído esse processo de produção, sabe? A animação é simplesmente acordei, comi o negócio ali, sentei na frente do computador e produzi. E é basicamente assim. Então, eu acho que a animação é mais maçante de ser produzida. Como que o cinema de animação brasileiro também influencia assim nas suas criações? Nossa, demais, demais, demais. Desde que, assim, quando eu era mais novo, eu assistia só desenhos de fora. Não conhecia muita coisa daqui. O máximo que eu conhecia daqui era animações da Turma da Mônica. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu fui descobrindo várias coisas daqui. Hoje, a cena nacional de animação é incrível, né? Eu aposto que aqui a maioria conhece. Tem o Irmão do Jorel, temos o Oswaldo, temos Animalu, o Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Todos esses quatro que eu citei estão no Cartoon. Isso eu nem estou falando os outros que são mais, digamos assim, underground, porque tem desenhos da Nick também, brasileiros, tem desenhos de vários lugares, tem desenhos passando no Canal Brasil, tem muita produção brasileira saindo. Então, assim, eu não sei se fui eu que comecei a perceber tarde demais, mas de uns tempos para cá eu vejo que tem crescido muito. Tem tido muita oportunidade também, sabe? Quem quer ir para esse meio, é só aprender a fazer que a oportunidade não falta. Massa. E voltando um pouco sobre o audiovisual, assim, você tinha falado sobre o TikTok e como que você acha que esses aplicativos, por exemplo, o TikTok, ele vai influenciar a produção do, do audiovisual aqui futuramente, principalmente no agora, né? Eu acho que já influencia muito porque eu considero que o TikTok teve o mesmo efeito do YouTube, que é mostrar às pessoas que fazer vídeo dá certo. Uhum. Então, para nós que não somos produtores de conteúdo, né? Nós somos, digamos assim, editores, né? Nós não somos as pessoas que botamos a cara lá, mas somos as pessoas que editam o vídeo que aparece lá. É muito bom também, porque isso acaba gerando até muita oportunidade de trabalho para a gente. Porque você entra nesses lugares onde você se cadastra para pegar freela e tudo mais, e você vê que tem muito trabalho lá que é gente querendo edição para YouTube, gente querendo edição para TikTok. Então, essa importância que esses aplicativos, essas redes sociais dão para o vídeo é muito bom para a gente que quer ir para essa área, porque gera mais trabalho e gera mais visibilidade também para o nosso trabalho. Massa. Eu acredito que o TikTok também ele tem um lado, não que seja ruim, assim, mas é sobre a repetição de coisas, assim, que repete muitas coisas e vai se tornando uma repetição meio infinita, assim. Sim. E eu acredito que isso deve influenciar muito daqui para frente também. O pior é que isso aí vende. Eu tive uma palestra com a galera do TikTok um tempo atrás, onde eles explicavam os vídeos, né, que tinham lá no aplicativo deles, e um dos tipos de vídeo que eles falavam lá era o hashtag challenge, que, né, aposto que todo mundo conhece, que vai replicando através da cópia, como você disse. Mas aí também tem oportunidade, porque
como editores, né, como pessoas que dominam tal a edição de vídeo mais do que as pessoas que estão comumente no TikTok, a gente pode pegar isso e fazer diferente, simplesmente, sabe? Pegar o que todo mundo está copiando e copiar de um jeito diferente, o famoso remix, né? Que você pega alguma coisa ali e transforma na sua cara. Então, eu concordo com você nisso aí da cópia. Eu não tenho conta no TikTok exatamente por isso, eu não gosto, não vejo graça, mas ao mesmo tempo eu consigo ver o tamanho que essa coisa está se tornando e a importância que isso pode ter para a gente. Então, eu acho que a gente tem que, de certa forma, tirar proveito disso, sabe? Sim, você falou da edição, é até interessante, porque é um aplicativo também que te permite fazer uma edição rápida ali. Então, você Sim. não preocupa muito, então você faz uma coisa mais experimental ali. E é bem interessante também, porque tem uma moça que eu sigo no Instagram que ela faz uns TikToks da cidade, assim, e é bem interessante a maneira que ela usa o audiovisual dentro do TikTok, né? Então, a criação dela é bem interessante, assim. É, Eu acho que o TikTok ele facilita muito a nossa vida, porque aquela parte chata, tipo, faz essa coisinha aqui para mim, essa ediçãozinha, aí você tem que parar o processo todo que você está fazendo para mexer em uma coisinha. uhum, Agora, a pessoa leiga, ela já consegue ir lá fazer as coisas básicas, então a gente fica com as coisas que nós realmente sabemos fazer, sabe? As coisas mais complicadas, mais demoradas, e não ficar perdendo tempo com essas coisinhas básicas. Para mim, tem um pouquinho do efeito do Canva ali, sabe? Que a galera fala do Canva, uhum, que é isso. O Canva pega só as coisas básicas do design lá e tal, e qualquer pessoa pode fazer. Mas a parte difícil, a parte pedreira mesmo, ainda tá pra gente. Então, sim. para mim, meio que livrou da parte chata que eu não gosto de Uhum. fazer. É, sobre a animação, eu vi que você tem algumas outras animações, tipo o Cinzas, acho que eu cheguei a ver no Instagram. Como que foi o processo, de criação e de animação dessa animação? Nossa, essa foi incrível. Foi a que eu mais gostei de fazer, porque eu não fiz sozinho. Foi a primeira vez que eu trabalhei em equipe. Como eu disse, eu costumo fazer tudo sozinho, do criação, roteirização, produção, edição, tudo sou eu que faço até hoje. Mas nessa especificamente, eu fui para uma maratona de animação, que foi um dos professores da UENG que estava entre os coordenadores, ele que divulgou, foi o Cláudio Rodrigues, um dos melhores professores que eu já conheci na UENG, adoro ele. Ele estava na criação desse evento e ele divulgou. A partir do momento que ele divulgou, eu vi, já me interessei e mandei inscrição. Uhum. E eu consegui cativar uma amiga minha que era ilustradora, que ela ilustrou as expressões faciais que eu animei no Cinzas, que as expressões faciais eu que animei, a minha parte foi essa. Ah, E ela que ilustrou. Então, foi uma oportunidade incrível, porque eu pude trabalhar diretamente com a minha amiga e com uma equipe maior de gente, de pessoas. Foram 5 pessoas, onde, antes de tudo, a gente sentou numa roda, discutiu ideias do que fazer e tudo mais. E isso foi num processo de um final de semana. A gente chegou numa sexta-noite lá, passamos o sábado e o domingo todo animando, para apresentar a animação no domingo após o almoço. Então foi incrível para mim, porque primeiro que eu estava assim, no paraíso, que é o lugar que eu amo, é fazer animação e tudo mais, e eu tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas e aprender, né, mais como trabalhar com outras pessoas, com a divisão de tarefas. Isso para mim foi importante demais. Aí cada um ficou com uma parte e tudo mais. E como eu disse, eu gosto da parte de animar mesmo, eu pude ficar só com animação. Então eu gostei demais, foi uma experiência incrível. Até porque foi esse negócio de 2 dias. A gente estava junto no hotel, a gente saiu na cidade, que era uma cidade que ninguém lá tinha ido antes, chama Cataguases, onde fica o Polo Mineiro de Produção Audiovisual da Zona da Mata. E, enfim, foi uma experiência incrível lá. você é de onde, André? Eu sou de Patinga, aqui do interior de Ah, Minas mesmo. você percebe alguma diferença entre a produção audiovisual daqui de BH e de Patinga? Nossa, bastante. E é engraçado você perguntar isso porque produção audiovisual em Patinga sempre existe. Sempre Uhum. existiu, desde que eu me lembro. Mas nunca teve público. Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha mostra de cinema independente, era eu e mais 3 na mostra de cinema, com um monte de cadeiras assim, e tinha 4 pessoas assistindo, sabe? Então, foi muito mal reconhecida. E eu mesmo conhecia porque a minha mãe, ela tinha estudado com o casal
que organizava essa mostra lá. Eles fizeram escola juntos, então ela conhecia eles. E aí, quando ela me falou, na época, fulano vai fazer uma mostra de cinema, blá, 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 eu interessei e fui. Foi até com a minha mãe na época também, que eu devia ter uns 12 anos na primeira vez que eu fui e tal. Mas a diferença que eu vejo é meio que a profissionalização, sabe? Porque, como eu disse, lá em Patinga não tem um espaço para isso acontecer. E o que acaba acontecendo lá é que as produções de lá são muito cruas. Elas são filmadas, você vê que não tem um aspecto tão profissional na filmagem, na edição e tudo mais, são muito cruas. Mas isso também deixa elas muito bonitas, até porque as produções que tem lá são muito sobre protestos. São filmes de protestos, mostrando as dores da galera de lá e tudo mais. Então, acho que a parte de ser cru encaixa nisso. Né? Agora está tendo uma profissionalização maior, que eu vejo que desde que eu saí de lá, eu saí de Patinga em 2015, desde que eu saí de lá eu vejo isso crescendo muito. Hoje em dia já tem produtores de filmes lá maiores, que produzem clipes para artistas da cidade e tudo mais. Então, eu vejo um movimento crescente lá nessa área e eu fico muito feliz vendo aqui, sabe? Mas acho que a principal diferença é essa, da profissionalização. Aqui a gente consegue ver coisas muito profissionais sendo produzidas, ao mesmo tempo que as coisas cruas. Lá não, lá só tinha as coisas cruas. A Esther Braga, ela está perguntando se você já foi na Mostra de Cinema de Tiradentes. É muito bom, com filmes interessantes, além do espaço para a mostra ser bem bacana. Nossa, infelizmente eu nunca fui. Eu sempre tive vontade, mas eu descobri essa mostra depois que eu vim para BH e eu estava planejando, inclusive, ir em 2020, mas né, pandemia, etc e Uhum. tal, não fui. Mas na próxima que tiver, não vou perder. Sem chance de É, perder. André, você falou que atualmente você ainda continua trabalhando com audiovisual. Como que anda a sua produção? É voltada como que eu posso falar, para o lado comercial, ou você ainda faz alguma coisa assim para algum edital ou algum festival? Olha, tá voltada total para o lado comercial, mas eu separo em dois tipos. A que eu faço para o trabalho, né, porque eu sou contratado e tudo mais, que é voltada para a publicidade, para o marketing, e a que eu escolho fazer, que é a de freelas que eu pego. E a que eu escolho fazer, eu só pego animações que eu quero, porque eu posso escolher e tudo mais, e é meio que a parte que eu realmente gosto, né, de fazer, que é a que eu posso escolher. Mas ela também é voltada para o comercial, digamos assim, né, porque eu estou recebendo para fazer. Ultimamente eu não tenho tido tempo para fazer nada fora disso, até agora com o TCC que eu comecei a fazer, mas quando o TCC estiver pronto, eu planejo sim mandar ele para festivais e dar uma divulgação maior a ele. Até porque o objetivo do TCC é exatamente isso, né, que eu vou fazer uma animação para divulgar uma informação científica lá e deixar ela melhor para ser divulgada para as pessoas comuns. Então eu tenho essa vontade. A sua criação pessoal, o que difere ela da criação comercial? Como é mais essa parte comercial das animações? A criação pessoal ela fica diferente por não ter amarra, simplesmente. Eu faço o que eu tô com vontade, o que dá na telha, o que eu inventar eu faço, Uhum. sabe? Quando eu tinha tempo, eu gostava de fazer muita coisa engraçada, sabe? O que na minha cabeça eu pensava e começava a rir sozinho, eu queria fazer isso. E a criação comercial, ela é muito, digamos assim, engessada, porque principalmente para publicidade, para o marketing, nós sabemos o que dá certo e o que dá errado, o que o povo consome e o que não consome. Tem até mapa de calor no celular para saber para onde a pessoa está tocando no vídeo e tudo mais. Então, é meio que um caderninho de regras que você tem que seguir. Óbvio que você tem uma liberdade criativa dentro desse processo, mas tem esse caderninho de regras que você tem que seguir. A produção pessoal é totalmente livre. Então, acho que a maior diferença é essa. Para quem está começando agora e quer entrar no audiovisual, e na animação, qual as dicas que você dá? Nossa, a maior dica que eu dou, aprende teoria. Eu sempre Uhum. fui contra, desde a escola lá, falava, não, tem que aprender fazendo, não sei o que é lá, esse negócio de teoria, de sentar a bunda. Eu nunca fui de sentar a bunda na cadeira e estudar, sabe? Nunca fui, nunca fui. O negócio é que com animação e vídeo eu gosto muito de estudar, então eu sento a bunda na cadeira e estudo. E por ter aprendido a teoria na faculdade, eu vejo a diferença que isso me faz hoje, porque muita gente fica, animação, editar vídeo, tudo mais, é só saber mexer no software.
que foi até o que a gente falou aqui mais cedo do TikTok, né? Que a partir do momento que você sabe mexer, você faz. E não. Principalmente a animação, você tem que saber muita, muita, muita teoria. Eu vou até pegar um livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó, é a Bíblia da animação. Esse livro aqui, ele tem tudo, tudo, tudo. Você tem que comer esse livro. É um livro do Richard Williams, que foi o animador do Roger Rabbit no filme lá. Para quem não sabe, lá dos anos 90, tinha um filme chamado Roger Rabbit, que era em live action com animação. E o Roger Rabbit era um coelho gigante, e esse Richard Williams foi o animador especificamente do Roger Rabbit. E esse livro aqui, ele chama Manual de Animação. Aqui no Brasil, ele é lançado pela editora Senac, e assim, eu tive que comprar ele num sebo, porque ele teve poucas edições, mas eu acho que você consegue encontrar ele online e tal. Eu quis comprar porque para mim era melhor ter ele físico e tal, para eu poder consultar sempre, mas é tranquilo de você achar online. Então, coma a teoria o tempo todo, estuda pra caramba a teoria, porque isso aí vai fazer diferença, porque quando você entrar no software, se você souber a teoria, em 5 minutos você fez. Se você não souber a teoria, você vai animar. Gente, tem alguma coisa errada aqui, isso não está parecendo natural. O que está acontecendo? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, na animação, a teoria é muito importante mesmo. A Esther Braga, ela está perguntando qual que é o seu maior sonho profissional e qual que é o seu estilo. Acredito que na animação ela deva estar perguntando. Olha, como eu não sou ilustrador, o meu estilo de animação é animação vetorial, porque é o que eu consigo fazer sem ilustrar muito bem. Eu consigo ilustrar uma coisa ou outra e tal, mas não é meu forte. Então, eu busco animar sem precisar disso. Então, eu vou atrás da animação vetorial. E eu acho que o meu maior sonho para o futuro é realmente viver de animação, sabe? Porque no momento, como eu disse, eu faço vídeos comerciais e tudo mais, mas o que eu quero mesmo é viver de animação, porque é um negócio que eu gosto, é um negócio que eu posso passar 10 horas na frente do computador, então é o que eu quero fazer da vida. Eu vejo o André com 40 anos, a única coisa que eu consigo me ver trabalhando é com isso, eu não consigo me ver fazendo mais nada. Então, acho que esse é o meu maior sonho. Ô, André, aqui é a Esther. É porque eu até falei no chat, eu sou do design de ambientes, mas eu sou muito puxada pelo cinema, tanto que foi uma das opções que eu cheguei a pensar em fazer também. Mas eu eu vou muito na Mostra de Cinema de Tiradentes e lá sempre tem espaço para novos trabalhos de pessoas que estão acabando a faculdade agora, entrando ainda no mercado, assim, mais diretamente de cinema, de conteúdo para o povo, para o público, né? E eu acho bem legal, porque eu não sei como funciona as inscrições, porque eu nunca tentei, mas tenta, porque lá aparecem muitos diretores da Globo, diretores de grandes coisas que podem acabar dando uma oportunidade maior, sabe? Tanto que. E eles ficam, assim, na nossa frente, assim, a gente acha que é uma coisa inalcançável, mas os diretores, eles ficam do nosso lado, dando dicas, dando um se conectando muito bem. Então, às vezes, isso vai ser muito bom para você. Não, com certeza, pode ter certeza que eu ainda vou mandar um trabalho para lá. O meu TCC, inclusive, ia ser um documentário antes, e uma das ideias era mandar ele para a mostra. Só que aí, por causa da pandemia, eu decidi mudar para uma animação, né? Que a animação faz tudo dentro de casa, é mais tranquilo. Mas esse projeto do documentário que eu queria fazer de TCC, eu ainda quero que saia. Então, quando sair, pode ter certeza que eu vou dar um jeito de mandar ele para lá. Eu gostaria de pontuar o que a Esther falou, porque é muito importante a gente participar de festivais, assim, principalmente pela experiência de conhecer outras pessoas, como ela falou, conhecer diretores, ver a produção de outros lugares, de outras pessoas, e acredito que isso ajuda muito, assim, para quem está querendo começar a criar no audiovisual. Em total. O Cláudio, inclusive, o professor que eu disse, ele tem um trabalho durante uma das matérias que ele dá, que é exatamente você falar isso, sobre sua rede de contatos. Já é um trabalho mais final do curso, né? Então, todas as pessoas já conheceram mais pessoas,
E é exatamente isso que você disse. É muito importante você conhecer outras pessoas. Um dos benefícios que eu tive de ir na maratona de animação que eu disse foi isso. Eu pude conhecer várias pessoas que trabalhavam com animação. Uma delas com quem eu até acabei trabalhando depois. Outra com quem eu já converso direto sobre animação e tudo mais. Então, as portas se abrem se você conhecer mais gente e tal. Você corre atrás do seu e conhece gente para mostrar ao seu que você vai longe. Sim, e principalmente no campo do audiovisual, acho que na animação também é muito importante a experimentação, assim, tipo, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e você vai fazendo, assim. E acredito que isso vai agregando muito na sua produção, para você na frente ter uma base, assim, em Exatamente. editagem e tudo mais. É, eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Alguma pergunta? Eu queria era coletar de novo. Desculpa, gente, tô igual uma matraca aqui. Mas é porque eu realmente amo esse tema. Amo de paixão. Você falou do filme do Roger Rogers, que mistura animação com live action. E recentemente a gente teve a regravação. Não sei se pode até falar regravação, porque se trata de animação com live action, não sei o termo técnico, mas. Regravaram. Aquele filme do Looney Tunes, que é Spaceballs, que mistura, né, também o live action com a animação. E não sei, mas eu imagino que, tipo assim, já é meio bem complicado fazer uma animação, eu imagino. Mas acho que encaixar isso com os atores mesmo deve ser complicado. Você sabe como é que é? Tipo assim, se é tão complicado quanto parece ou não? Olha, antigamente realmente era complicado, porque você tem que pensar que a animação não existia animação computadorizada, a galera fazia na mão. Então aí para juntar com os atores era muito difícil. Mas hoje em dia, nossa, é balela. Eu gosto muito de basquete, então eu acompanhei todos os bastidores do filme, desde a época que o LeBron foi selecionado, lá que ele anunciou o filme e tudo mais. Então eu acompanhei bastante o que ele postava dos bastidores e tudo mais. E ele mostrava lá o que ele fazia. E era basicamente uma tela verde e várias pessoas com macacão verde, sabe? E aí é muito fácil, porque a pessoa vai lá no software 3D, cria o modelo do personagem, né? Pinta, dá luz, etc e tal. E depois é só em cima do movimento captado do ator ali. No caso, os atores que estavam... Os atores não, né? Os dublês que eles usam roupas verdes com pontinhos, assim, ó, para sinalizar onde encaixar o modelo 3D feito do personagem. E aí depois é só encaixar e casar isso aí. É como se você estivesse sincronizando um áudio com um vídeo, sabe? Que você sincroniza o motion com o modelo que você fez. E aí depois você faz um ajuste fino ali e tal, e tá pronto. É Assim, muito ainda é parecido. complicado, mas é muito mais fácil que nos anos 90, quando foi feito o primeiro É, Space Jam. é muito parecido também com os bastidores que eu vi, assim, desses filmes, assim, de fantasia, que geralmente eles não querem fazer todo o figurino, né? É, de um ser mitológico, de um monstro, alguma coisa assim, e eles optam pela computação, né? Pela Sim, animação por sim. computação, que nem eu acho incrível o que eles fazem em Planeta dos Macacos e também o que eles fazem até Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, né? Ganhou vários Oscars, não sei se ganhou Oscar por essa parte, mas eu acho incrível, principalmente quando como eles captam a estrutura do Sméagol, né? Que é uma criatura totalmente monstruosa, mas que ao mesmo tempo é um ator ali e eles conseguem modificar o rosto dele com a animação e Sim, criar uma coisa meio um monstro humanizado, uma coisa muito louca. Eu sim. acho isso muito legal. Uma coisa engraçada é que eles geralmente baseiam esses modelos, né, quando não é muito diferente da realidade, nos próprios atores. Acredito que muitas pessoas aqui viram Vingadores, o Hulk, por exemplo, ele é a cara do Mark Ruffalo, que é baseado nele e tal. E isso aí, de certa forma, facilita na hora de dar as expressões faciais, porque quando você tem um modelo que é parecido com a cara
da pessoa, de quem você está captando os movimentos faciais, já facilita bastante. Isso também é muito usado em videogame. Tem videogames que usam atores de verdade para fazer as cenas e personagens do jogo, e isso é muito usado também em videogame, essa tecnologia. Massa, gente. Fiquei aqui. Tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Porque nós já vamos encerrar agora. É, eu Ô, queria. André, eu queria saber o seu Instagram depois, para eu até acompanhar. É X Mendonca X, @X Mendonca X. Eu queria agradecer o André mais uma vez por estar aqui com a gente, que foi muito enriquecedor esse bate-papo, principalmente porque é a primeira pessoa que faz animação que vem aqui no Cineclube neste semestre, né? E queria muito agradecer a sua presença. Você quer deixar suas redes sociais? Que eu vi que você tem outro Instagram também, o de animações. Sim, mas o de animação tá meio abandonado. Como eu disse, eu sou meio ruim de rede social. Então, acho que minha única rede social, na real, é o Instagram. E lá tem o meu Behance. São as duas únicas redes sociais que eu uso. Eu não sou muito bom de rede social. Eu acho que depois você aprende como funciona, fica meio ruim de usar, sabe? Você vê o lado podre. Mas eu só tenho essas duas redes sociais mesmo, que é o meu Instagram e o meu Behance. O Behance tá lá no link na bio do meu Instagram. Quer dizer, não tá mais porque eu coloquei negócio do Cineclube, mas já volto com o meu Behance para lá. Então é isso. Sigam-me no Instagram e no meu Behance. Instagram, @xmendoncax. E o Behance tá lá na link, mas se você quiser procurar, é Mendonca, ao invés do E, tem um 3. Mendonca com 3 no lugar do E. Behance.net/Mendonca. Show. Eu só queria deixar um recado aqui para o pessoal que nós tivemos um problema com a emissão de certificados, mas a gente já vai corrigir isso e vai estar mandando pela plataforma Simpla mesmo. Então, o certificado antigo que foi enviado para vocês, não precisa enviar para o pessoal das horas complementares, que a gente vai resolver enviar o certificado correto para vocês, tá? E boa noite, e mais uma vez obrigada, e até breve, até 15 dias, que a gente se vê aqui novamente, pessoal.